com o problema de água doce no mundo, esses reservatórios passam a ter também um outro significado. E já tendo respondido outras perguntas, eu leio na imprensa, grandes elogios a Itaipu no que se refere à biodiversidade e ao meio ambiente. E dentro desse foco que nós vivemos, eu gostaria de ouvir o relato desses aspectos sobre a biodiversidade e sobre o meio ambiente. Só gostaria de terminar, dizer da satisfação, João, de tê-lo como presidente da Itaipu nesse momento em que as relações internacionais são vitais para o país. E tenho certeza que nós vamos aí ter uma condução no padrão do Barão do Rio Branco. Muito obrigado. Obrigado, deputado General Peternelli. Finalizando esse bloco de debatedores, passando a palavra ao deputado Pedro Lupion. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente Denis. Cumprimentar nosso diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva Luna, e em nome do general Carbonel e da doutora Mariana, cumprimentar toda a equipe da atual gestão da Itaipu Binacional, que tem revolucionado a gestão daquela usina, tem feito um trabalho espetacular e demonstrado como é possível manter a qualidade gastando menos e principalmente usando a inteligência para diversos fatores. Isso para mim é motivo de orgulho e eu falo com a maior tranquilidade, deputado Denis, porque eu sou paranaense. Então, nós paranaenses, como falou o Gustavo aqui antes de mim, nós temos um sentimento de propriedade sobre Itaipu. Nós vivemos isso, nós conhecemos a usina, nós conhecemos a sua história, nós convivemos com a usina e com os funcionários da Itaipu Binacional, seja em turismo, seja em férias, ou seja no nosso dia a dia, desde quando estava a administração toda em Curitiba, como também agora lá em Foz do Iguaçu. Nós temos um orgulho imenso da Itaipu ser o que é e principalmente estar no nosso estado. Nós temos essa sensação de pertencimento, de propriedade dessa usina para todos nós, pé vermelhos paranaenses, como nós dizemos. E vejo aqui, estendo os cumprimentos ao deputado Schiavinato, também paranaense, aqui presente. Essa dependência, essa ligação que nós temos com o Itaipu, general, é extremamente similar à relação que os paraguaios têm com a usina. Nós que convivemos minimamente com aquele país, nós sabemos que o Paraguai depende da usina, o tamanho que ela é, a força que ela tem e o que ela significa na economia paraguaia, ou seja, é um sentimento também de propriedade, de pertencimento, um sentimento de honra, de orgulho, de prezar efetivamente pela manutenção da usina e a potência, a força que ela pode ter. Pedir a Vossa Excelência que some meu tempo de líder, presidente. Todas as questões levantadas aqui nesse debate, principalmente o que suscitou essa audiência pública, se dão devido à crise política que suscitou aquele país e que foi enfrentado pelo presidente Marito e também por toda a equipe da Itaipu e a equipe das Minas de Energia daquele país, seja da empresa de energia, a ANDE, ou efetivamente da diretoria paraguaia da Binacional. Isso se deu também devido ao tamanho e à importância que tem Itaipu dentro daquele país. Quando a gente vê, e aí o deputado Zaratini, que foi o primeiro que expôs aqui, questionou justamente uma ata e outra ata, e o item 6, o tão famoso item 6, que suscitou todo esse debate, toda essa confusão, que pelo que Vossa Excelência disse e o que conhecemos, é uma ata que não foi oficializada, ou seja, ela não existiu, foi algo que correu um documento por algum lugar dentro do Paraguai e isso acabou suscitando toda essa discórdia. Tem inclusive trechos ali, como esse item 6, que foi lido pelo deputado Zaratini, que se não me engano é de um tratado de 2006, algo da época do presidente Lugo, se não me engano, na época do Paraguai, ou seja, algumas questões que foram resgatadas e que foi gerando efetivamente uma revolta no povo paraguaio pela necessidade da pujança da usina de Itaipu e a força que aquela usina tem naquele país. Mas eu pertenço
como deputado do Parlasul, lá daquele parlamento que congrega os países do Mercosul, o deputado Quinalha já há bastante tempo está frequentando o Parlasul também, tem me ensinado bastante lá. E esse é um tema que também ocorre e ressurge muitas vezes nas reuniões que a gente tem lá no Parlasul, justamente pela importância que tem essa usina para o Brasil, mais especialmente para o Paraguai e a sua força. E toda essa questão que a gente tem discutido aqui, obviamente pensando já lá em 2023, como bem disse o deputado Gustavo Fruit, o país vizinho já está se preparando, já tem trabalhado muito para essa renegociação. Isso tudo suscita alguns debates, mesmo dentro do Parlasul e na Comissão de Infraestrutura lá, da qual faço parte, de diversos requerimentos, né, deputado Quinalha, que nós já testemunhamos lá naquele parlamento, tratando efetivamente do futuro do Tratado de Itaipu e como que o Parlamento do Mercosul poderia contribuir com isso, diversos debates, diversas audiências públicas, coisa que a gente tem feito lá. Agora, toda essa crise gerada por um montante de 4%. Né? O resto todo está sendo comercializado, a Andi está comprando, a Eletrobras está comprando, ou seja, nós estamos falando de 4% do potencial instalado da usina que efetivamente gerou toda essa discussão. E nós, paranaenses, e aí faço a defesa da minha terra, a defesa do meu estado, do meu país, nós ficamos inúmeras vezes indignados em relação ao tratamento que o Paraguai sempre teve em relação a Itaipu, na atração de novos investimentos para aquele país. Quantas e quantas empresas, e aqui meus colegas de bancada podem atestar isso, quantas e quantas empresas nós perdemos dentro do estado do Paraná, ou do Paraná, ou do Mato Grosso do Sul, até mesmo Santa Catarina, que acabaram indo para o Paraguai devido à isenção da cobrança de energia elétrica por causa da potência que tem Itaipu e a importância que tem Itaipu na economia daquele país. Eu posso solicitar pelo menos umas 10 do setor agrícola, por exemplo, de fertilizantes, que acabaram tendo uma distância muito maior do Porto de Paranaguá, por onde exportam, mas as vantagens econômicas, principalmente no desconto de energia elétrica, foram tão grandes no Paraguai que acabaram saindo do meu estado, saindo do Paraná e indo para o Paraguai em geral, se instalando lá, gerando empregos lá, gerando divisas lá e oportunidades lá, e nós acabamos ficando a ver navios justamente pelo volume excedente comercializado, um valor diferente para o Paraguai por causa do tratado, e isso efetivamente defendo que tem que ser revisto. Agora, o que fica de uma certa tranquilidade dessa audiência, presidente e diretor-geral, general Joaquim, é a questão de que vocês estão efetivamente atentos a esse embate, a esse questionamento. Houve rapidamente um posicionamento por parte do Paraguai, em seguida um posicionamento por parte do governo brasileiro, do Ministério de Relações Exteriores, e hoje nós temos a tranquilidade de que aquilo foi revogada aquela ata. A crise política no Paraguai persiste ainda de certa maneira, mas com contornos mais leves do que foi aquela época, e fica a pergunta a Vossa Excelência. Como paranaense, representante daquele estado aqui, nós estamos vendo uma Itaipu diferente, tanto a Vossa Excelência quanto a vossa diretoria. Nós temos visto uma Itaipu que mudou a maneira de patrocínio. Nos deputados Benes, isso ocorria muito no estado do Paraná. Às vezes tinha uma festa num município lá na minha região, lá no Norte Pioneiro, que está praticamente 1.200 quilômetros de distância de qualquer município lindeiro, e a Itaipu estava lá patrocinando. Então era assim, uma usina usada demais politicamente, usada muito como uma estrutura para potencial político daqueles que ocupavam posições lá, ou apadrinhados de algumas posições lá, e hoje a gente está vendo uma usina completamente diferente, que se preocupa efetivamente com os municípios lindeiros, se preocupa efetivamente com a geração de energia, com o PTI, que é um parque tecnológico sem precedentes, com incentivo à geração de energia limpa. Agora, nas próximas semanas, um grande centro de comando e controle das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, instalado lá naquele PTI para cuidar efetivamente das nossas fronteiras. Os deputados militares todos que estão aqui sabem da importância disso, que tem isso, e a ousadia de um ato extremamente simples de tirar a diretoria da capital do estado, que está 500 km, 600 km de Foz do Iguaçu,
e levar para lá onde está a usina, que é efetivamente onde está a empresa, onde ela tem que funcionar. Então fica meus parabéns, fica a minha admiração pela gestão atual da Itaipu Binacional e a preocupação que no Tratado 2023 nós possamos valorizar mais os brasileiros, em especial os paranaenses que representam aqui nesse congresso. Obrigado, deputado Lupion. E agora passamos a palavra ao general Luiz Silva para a resposta do quadro de perguntas. Deputado Gustavo Fruit, deputado general Girão, amigo de longas jornadas, ao Peternelli, deputado Pedro Lupion, que conhece profundamente o nosso Estado, assim como o deputado Fruit. Percebe nitidamente que a comissão conhece Itaipu, para onde ela está caminhando, a sua importância e, inclusive, como nós estamos enxergando esse final do pagamento da dívida, aquilo que eu falei de uma terceira etapa da Itaipu, para migrar para 2023, já com a empresa completamente paga, a sua construção, em condições de ter capacidade de produzir energia em proveito, de melhor ainda aplicar em benefício do Brasil e do Paraguai. Atualmente se investe bastante no Brasil e no Paraguai. O que foi feito em termos de gestão, o deputado, agora que terminou, Pedro Lupion, fez questão de destacar essa parte de gestão. Primeiro foi botar uma equipe de natureza técnica. Segundo, enxergar que nós chamamos o comandante da operação que está na frente de combate. Ele coloca os seus homens para morrer na frente de combate, mas vai para junto dele e morre junto com eles. O entendimento de que a diretoria deveria ficar em Curitiba nunca passou pela minha cabeça. No primeiro dia fui para lá e, ato contínuo, todos os diretores também foram para lá. Houve necessidade de algumas mudanças nos diretores, temos diretores técnicos, preservamos aquilo que chamamos, até que eu digo da própria empresa, que chamamos de valorização da prata da casa. 3 diretores já estavam lá, o citado Heitor Mariano, o citado General Carbonel, o doutor Torino, ali, que tem 30 anos produzindo energia, que nos deu uma confiabilidade muito grande de continuidade, ou seja, cabia aos técnicos apenas reposicionar o time que já estava montado. Passada a ideia que me é muito cara, que digo com muito carinho lá, o nosso pessoal tem sentido de pertencimento da empresa. As pessoas vibram com a Itaipu. Por questão de religião, vou à missa aos sábados, quando saio da igreja, fico a meia hora para poder sair de lá, porque encontro ex-engenheiros, ex-funcionários de Itaipu, cada um quer vir abraçar, trocar, porque eles se sentem representados pelo que está sendo feito com os índios. Eu dei meu suor, agora estou vendo que tudo que foi feito está sendo compensado. Então, é uma alegria permanente com esse pertencimento. Do lado do Paraguai não é diferente, não. A equipe que também trabalha do outro lado para engajar na posição da energia, também penso assim. Logicamente, defende interesse, tem uma versão política muito mais acentuada, e eu diria que os diretores têm uma menor capacidade de manobra. Muitas vezes eles pedem ajuda para que a gente auxilie eles a fazer o que sabem que precisam fazer. Eu dou um exemplo recente, está sendo solicitada, isso em reunião de diretores, vou passar para o conselho, que seja contratada uma terceira empresa para que ela arbitre o que precisa ser feito em Itaipu para colocar em condições de chegar em 2023 de uma maneira enxuta, competitiva, sem sobeamento, sem estrutura replicada, em condições de participar desse competitivo mercado de energia, igualdade de condições como a hidrelétrica privada, que é o que se quer. Nós estamos fazendo isso, sem dificuldade de fazer. Nós estamos fazendo isso. A ideia nossa é concordar que eles possam ter liberdade de manobra para fazer isso aí.
tem milhares de preocupações. Uma delas foi colocada em relação à segurança. Nós nos preocupamos com isso. Temos convênio feito com a Força Armada, está se ampliando, já que tem uma área de 170 quilômetros ali de lago, então ampliar o efetivo da Capitania dos Portos que existe lá. Um convênio que foi ampliado também com o Comando de Defesa Cibernética para cuidar disso aqui. Mas, de qualquer maneira, é bom que a gente saiba que a estrutura de Itaipu é considerada a estrutura mais segura em termos de barragem do mundo. Ela tem hoje, eu tenho na tela do meu celular aqui, eu tenho na minha mesa, um gráfico que me dá a cada 10 minutos a situação de segurança de 16 mil pontos da usina. Tudo ali mapeado por gráfico, a gente pode acompanhar. E se sai do verde, basta ir em direção, eu já faço contato com o diretor técnico, para ver o que é. Muitas vezes não foi desligado uma turbina por uma razão, foi uma manutenção que não estava prevista colocada, e a gente acompanha também. Então, a segurança ela é intensa. Continua sendo um ponto sensível. É uma tríplice fronteira, a população de Itaipu cresce de uma forma vertiginosa, talvez seja a parte de Itaipu, digo, de Foz do Iguaçu, talvez seja a parte do Brasil onde se tem melhor capacidade de investimento que eu imagino hoje, eu tenho visto lá. Está sendo criadas condições com relação à construção de uma segunda ponte, que já está em andamento, com a ampliação do hospital, que já é um hospital acreditação nível 3, que absorve toda a população da região, ainda mais o SUS. Com a retirada do tráfego que passa no centro da cidade, dificultando o turismo. Com a ampliação do aeroporto, onde se vai permitir voos internacionais, a percepção da Infraero, que tem dado conosco nesse tema, é que em 2, 3 anos o aeroporto supera o de Curitiba e se triplica o número de turismo, que já é o segundo ponto do turismo do Brasil a ser visitado. Potencial enorme. Logicamente, junto com isso aí leva a insegurança, para preocupar a segurança. O ministro Moro teve contato lá, e agora já estamos no próximo mês sendo inaugurados o que chamam de Fusion Center, aquele celebrante que tem nos Estados Unidos. Nós vamos concentrar um grupo forte ligado para a inteligência, para informações. Inicialmente ainda está mais voltado para a parte nacional, deverá migrar para a parte argentina e para a parte paraguaia. Estou faltando só acerca de entendimentos para que possamos trabalhar de forma integrada, com inteligência e com meios. Lá, as forças que trabalham com segurança, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Polícia do Meio Ambiente, todas essas áreas dentro, trabalham junto. E aí não é uma opção, aí é uma imposição. Não há como se trabalhar naquela área que não sejam juntos. Não há atividade que não seja complementar. Um depende do outro. E os contatos são permanentes. A gente se reúne com certa regularidade, lá na usina, em outros locais, para tratar de segurança. Temos informações em tempo real. A área lindeira, onde temos a preservação do meio ambiente, que é reconhecido como reserva da biosfera, recentemente, tive na ONU 2 meses atrás, foi título Reserva Mundial da Biosfera, considerando que foi possível fazer em termos de recuperação. Nós sabemos que o mundo inteiro, onde tem mar, o desenvolvimento ele veio do mar para o interior. Então, no Brasil não foi diferente. A Mata Atlântica, ela foi, de alguma forma, sofreu essa colonização. E em Itaipu, não só naquela área da Mata Atlântica, não só está recuperado, 100% recuperado, mas até diria mais, tive que poder dizer isso na ONU. Estamos há 200 anos na frente daquilo que a natureza fazia se estivesse fazendo. O que já fizemos em termos de avanço de qualidade. Isso aí com tipos de animais diferenciados, que já estão em extinção, com qualidade da água, e melhor, isso é feito dividindo essa responsabilidade com os municípios. A ligação que temos com os prefeitos locais, com 55 prefeitos, com a MOP, com o governador do estado, com todas as entidades, com a Frimeza, que reúne essas maiores cooperativas do Paraná, é permanente. Então, sempre alinhando
percepções, no sentido de que se tenha ganha-ganha. Nada, absolutamente nada tem sido feito de cima para baixo. Sempre tem sido, a gente conversa. Senta, conversa, apresentamos as nossas necessidades, a gente conversa e trata. Então as ações estão sendo feitas de forma convergente. É um ganho total. Nos sentimos perfeitamente integrados à sociedade local, ao Estado, e entendendo que essa é a forma que Itaipu deve continuar. O que vai acontecer a partir de 2023, existe um grupo de trabalho que está sendo conduzido pela Eletrobras e pela ANA. Itaipu participa desse grupo de trabalho. Eles estabeleceram uma série de ações, num prazo que deverá, no primeiro tempo, agora em 2020, e um que vai até 2021, de modo a subsidiar os tomadores dessa decisão, que serão as nossas altas partes. De forma técnica, onde foi levantada a ideia, o caso de continuar contratando energia por potência depois que tiver paga a usina, parece que a resposta ela se torna quase que óbvia. É o caso de contratar por potência, não tem sentido. Então, se consome energia, porque não contratar por energia? Vai ser a resposta que vai dar, vai ser o grupo de trabalho. O que fazer com essa energia, com esse valor que era pago hoje para amortizar a dívida, 2 milhões? Por causa de reduzir a tarifa, o valor que foi dado está correto, da ordem passaria para a ordem, hoje está 28 para 60 dólares, passaria para a ordem de 9 dólares. Qual é o caso em colocar, repassar essa tarifa? Investir na atualização tecnológica da usina, que esse soldado é interessante, a usina tem 45 anos. Ela não é 100% analógica, mas uma boa parte dela ainda é. Então tem que migrar para uma era digital. Isso aí tem um projeto feito da ordem de 10 anos, com investimento hoje estimado em 600 milhões de dólares. Então temos que colocar recursos dessa atualização tecnológica. E é responsabilidade dessa gestão iniciar e dar os passos seguintes para que faça isso. De modo que a gente tenha garantido esse patrimônio que nos foi legado nas mesmas condições, ou melhor ainda. Então temos que estar no nosso farol também essa responsabilidade. Os gastos e os custos que foram retirados com essa redução da dívida do pessoal que está em Curitiba, para Foz do Iguaçu, considero que foi considerado um subproduto. O produto principal foi de gestão, foi de governança da empresa, foi de estar juntos, foi de encontrar soluções juntas. Esse que foi o fator preponderante. Logicamente, disponibilizou 12 milhões, teve um prédio de 12 andares, então uma série de ações que foram, mas como consequência, não foi a ação que nos moveu trazer o nosso pessoal. É ter os presentes 24 horas por dia do lado da empresa. E perceber que quanto mais a gente convive juntos ali dentro, cria-se um espírito de equipe, cria uma solidariedade maior, a gente contribui com soluções, e a nossa gente que trabalha lá no serviço pesado percebe o comprometimento do diretor, o comprometimento da senhora que será um cafezinho ali trabalhando junto. Eu acho que diria que foi o grande ganho dessa ação que foi feita. E todos os dias estamos recebendo informações, há uma preocupação com transparência, há uma preocupação do TCU de querer saber das informações. Tivemos uma ação junto com a outra parte paraguaia para recomeçar o que é chamado de uma comissão binacional de contas, para que possam ter acesso a nossa. Nós temos interesse, total interesse de mostrar o que fazemos, total transparência. Estamos colocando, ontem saiu na matéria sobre isso, que o lado brasileiro já vai estar disponível no site todas as despesas gastas com tudo, com diária, com passagem, com viagem, com cafezinho, está tudo disponível para qualquer cidadão que quiser acessar, poder acessar a tela do Itaipu, ter condições de fazer isso. Para poder dar exemplo, logicamente, estamos exigindo muito da nossa gente, chegando muito, temos que ter condições de, ao exigir muito deles, oferecer muito para eles. E saber que ele faz parte das mudanças que estão acontecendo. Cada um se integre dentro de um planejamento estratégico, temos um mapa estratégico já colocado nas diretas áreas, as pessoas sabem que local ocupa dentro da empresa, para poder saber, eu faço parte desse conjunto, se eu não funcionar, isso aqui não vai funcionar como um todo. Então tem havido esse sentimento cada vez maior de pertencimento e de orgulho da nossa gente, se percebe isso. Eu agradeço o que foi colocado, a segurança é uma preocupação grande, temos feito um trabalho de gestão,
mas com a participação de todos. Muito obrigado. Obrigado, general. Caminhando aqui para o último bloco de perguntas, passamos a palavra ao deputado Schiavinato. Pois não, deputado Gustavo. Se Vossa Excelência permitir, gostaria de me reescrever, ou se não for possível, eu peço a ordem da liderança do partido, como vice-líder. Obrigado. General Luna, satisfação poder estar aqui ouvindo a sua explanação, e tenho acompanhado Itaipu desde o início, desde o primeiro dia de geração de energia, como cidadão do oeste do Paraná. Tive a oportunidade nesse período, como prefeito do município de Toledo, de poder participar efetivamente como presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, da AMOP, e poder ser uma testemunha real do desenvolvimento e da diferença que fez a Itaipu Binacional para o nosso estado do Paraná, para o nosso Brasil, ao longo da história. E não foi diferente, muito mais acentuado no Paraguai. E isso realmente, eu não quero ser redundante nas colocações que foram feitas, principalmente pelo deputado Gustavo Frutti, com muita propriedade. E eu digo que essa nova metodologia de administração colocada pelo general, junto com a sua equipe, realmente tem feito a diferença e vai dar oportunidade para que a sociedade, principalmente os lindeiros, a sociedade do oeste do Paraná, sinta realmente como isso foi importante. E, logicamente, para o Brasil, essa questão de uma administração mais eficiente. E, logicamente, dentro do que a gente acompanha, né, do desenvolvimento da Itaipu ao longo da nossa história, é muito importante essa crise aqui momentânea aí, em função dessa situação do Paraguai. Momentos como esse lá atrás já aconteceram, né, nessa discussão, e foram todos solucionados. E o Brasil sempre dando um pouco a mais para o Paraguai, né, até em função do início do tratado, né, que vem de um acordo histórico militar lá de trás, que a gente entende tudo isso. Eu queria colocar como até um representante ali daqueles prefeitos da região oeste, dos 54 municípios da AMOP, dos lindeiros, que têm feito um trabalho fantástico, e o que aconteceu, né, nesse período todo, na mudança da qualidade de vida de quem reside nesses municípios, principalmente os lindeiros. Eu quero dizer que nós temos agora que se preocupar com o futuro. 2023 está vindo aí, é necessário que haja uma preocupação, e eu gostaria de ver a nossa Itaipu Binacional fazendo grandes investimentos voltado ao desenvolvimento do agronegócio, por exemplo, um sistema de irrigação, mudando alguns nichos de mercado na região costeira do nosso lago, a implantação hoje da necessidade dos biodigestores nas propriedades rurais para a preservação do próprio lago, que é necessário que isso aconteça pelo grande volume da suinicultura implantada no oeste do Paraná, um trabalho feito de produção de energia através desses biodigestores, isso é muito importante lá para a nossa região, um sonho, né, da piscicultura, sendo utilizado as águas do lago, né, que nós participamos de discussão como essa lá em 1981, acredito que deva ser resgatado aí no futuro próximo. E a questão do turismo, muito importante, na Itaipu ter um pensamento no desenvolvimento turístico da região, envolvendo Foz do Iguaçu e Guaíra, para que a gente possa ter um horizonte belíssimo da implantação do lago, a gente possa ter uma exploração do turismo, transformando em muito essa região, resgatando o projeto do ex-governador Jaime Lerner lá no passado, que seria muito importante a implantação dos parques temáticos na costa oeste do estado do Paraná. Os royalties, general, a gente não vê a questão dos nossos municípios sem os royalties, nós vamos ter que discutir muito isso, que haja consolidação dos royalties a partir de 2023 para os municípios, e um pedido aí da sociedade do nosso oeste do Paraná, que a gente tenha oportunidade, lá de 2023, que até lá muitos estudos serão feitos, que a gente tenha a oportunidade de implantar lá na nossa região oeste uma das melhores estradas ambientalmente corretas e que ela possa transpor o Parque Nacional do Iguaçu, que é a estrada do Colono,
encurtando a distância entre os moradores do oeste e do sudoeste do Paraná, com certeza. Parabenizo, general Luna, a sua participação na Itaipu, junto com toda a sua equipe, e com certeza nós teremos muito mais orgulho ainda através da sua administração. Essa crise passa, as coisas vão se ajustando e nós teremos aí no futuro próximo, com esses investimentos aí, com certeza uma nova metodologia de trabalho, né? E que se baixe a energia para que a gente seja competitivo lá com o Paraguai, que haja uma produção industrial maior aqui no Brasil em função de uma energia com um preço diferenciado e que tudo isso venha aí pelo crescimento do nosso país, com certeza. Obrigado pela sua colocação e pela responsabilidade que tem de contribuir com o nosso país pelo conhecimento adquirido ao longo da vida. Muito obrigado. Obrigado, deputado Chavinato. Com a palavra, deputado Coronel Crisóstomo. Muito obrigado, presidente. Senhor general Silvio, prazer estar tendo contato com o senhor. Há muitos anos nós nos cruzamos, muito antes do senhor ser general. Obrigada. Somos da engenharia do Exército Brasileiro e com certeza agora nós estamos em lados diferentes, mas contribuindo para o Brasil. General, as demandas para o qual o senhor veio aqui, com certeza já foram todas respondidas, assim eu entendo. Agora, puxo a minha fala e dizendo que nós governo, estamos muito felizes com o seu trabalho lá em Itaipu. Parabéns pelos ajustes que o senhor está fazendo, está dando um bom aperto, mas é um aperto para o bem dos brasileiros, para o próprio empreendimento. Fiquei feliz também com a saída da direção de Curitiba para onde está a hidrelétrica. Da mesma forma, já pedi para o presidente da República tirar a Eletronorte, que não está no norte, está em Brasília, em vez de ir para o norte, em vez de ir para Rondônia. Já falei isso, já falei para o ministro, já pedi ao presidente da República para corrigir uma falha. Eletronorte tem que estar no norte. Ou então vamos trazer a Eletrosul para vir para o norte. Já pedi ao presidente da República e eu vou bater nessa tecla e eu já tenho muitos parlamentares que concordam comigo. General, vou fugir um pouco do assunto, mas está dentro do bojo. Como está o Conselho? O Conselho está colaborando muito, pouco ou nada? Que conselheiros são os que estão lá na Itaipu? Do passado, do presente? Como estão sendo escolhidos hoje? Passo essa pergunta, embora fugindo um pouco do que veio ser tratado o assunto aqui, mas eu acho que esse é um assunto também que as pessoas ficam sempre perguntando, como estão os conselhos? Não é só de Itaipu, não. Outros conselhos. Por isso eu gostaria que Vossa Excelência apresentasse isso aqui nesse momento, para que nós possamos até tomar conhecimento de como estão as questões do Conselho lá em Itaipu. Muito obrigado, presidente. Parabéns, general, mais uma vez. Obrigado. Obrigado, deputado Jorge. Com a palavra, o deputado Arlindo Finalha para suas perguntas. Presidente, ao cumprimentá-lo, também quero dar as boas-vindas ao general Joaquim Silva e Luna e registrar até porque, para as considerações que eu quero fazer a seguir, com nosso também respeito, não só pela sua trajetória, incluindo ter sido chefe do Estado-Maior, depois foi secretário-geral do Ministério da Defesa quando era ministro da Defesa o hoje senador Jacques Wagner, enfim, o senhor tem uma trajetória ímpar, portanto merece também os nossos respeitos.
Mas eu queria fazer considerações e o senhor não leve isso como insinuações, especialmente com referência ao senhor, nem tampouco a sua equipe, mas são fatos que a gente precisa avaliar. Primeiro deles, a crise, quando da assinatura desta ata, que eu não vou apelidar de secreta ou não, neste momento, ela foi tamanha que quase o presidente do Paraguai caiu. Ele recuou imediatamente daquilo que era o acordo que foi assinado. Então, óbvio, tem que ser estabelecido. Aquilo prejudicava o Paraguai na visão dos paraguaios. E prejudicava, porque ia aumentar a conta de energia para os paraguaios, e aquilo que é uma reivindicação deles, que a empresa estatal ANDE tivesse o monopólio de fazer a venda da energia excedente no Brasil, aquilo não foi atingido. Para que todos tenhamos a dimensão do que significa Itaipu e essa relação com o Brasil do Paraguai, em todas as campanhas presidenciais não há candidato de direita ou de esquerda que não defenda uma mudança nesse acordo. Eles estão no papel deles. A nós nos cabe o papel de brasileiros. Agora, o que aconteceu? O Paraguai recuou do acordo e no dia seguinte o presidente da República, Jair Bolsonaro, recuou também. Pois bem, se era nitidamente prejudicial ao Paraguai, por qualquer conta, até aritmética, da mais simples, é porque era favorável ao Brasil. Então por que o presidente da República recuou? Não há explicação. Só que vinha acompanhado o recuo de uma crise que ganhou dimensões também no jornal de direita, o ABC Collor. Então não é um jornal que não está habituado com o poder naquele país. E aí o que ocorre? O ex-presidente da ANDE, eu quero dizer para o senhor que eu estive lá, eu fui lá numa atividade do Parlamento do Mercosul, como registrou aqui o deputado Lupion, e esse é um assunto. Eu fui lá numa atividade, eu fui chamado por vários parlamentares e partidos políticos para tratar desse tema. Tive o maior cuidado nas declarações. Não levantei nenhuma suspeita, mas não posso ignorar o que foi falado. O senador Ayala, que preside a comissão, a CPI, é outro nome, CBI, que eles falam lá, bicameral, Senado e Câmara, ele foi funcionário de Itaipu, binacional. Eu não posso aqui externar aquilo que é uma conversa reservada, mas não só ele, membros do Partido Colorado tinham absoluta convicção daquilo que o senhor, digamos, neste momento, caracterizou como fake news. E também o papel da imprensa. Eles acham diferente. Por que acham diferente? Porque tem mensagens gravadas, divulgadas pelo próprio ABC Collor, mas não só, do vice-presidente da República, aliás, de um advogado se apresentando como assessor do vice-presidente da República daquele país, o senhor Lugo, e que também falava em nome do próprio presidente da República, dizendo que aquele item 6 não deveria constar, para não atrapalhar as negociações. Mas quem é que seria prejudicado se aquela negociação fosse, de fato, interrompida? Exatamente a Leros, que é quem se apresentava como negociadora exclusiva da energia excedente de Itaipu para negociar no Brasil. Com que argumento? O senhor observou bem. A lei não permite. Ele dizia o seguinte: não, eu tenho bons contatos de Jordano, né, que é quem, na condição de suplente de senador do PSL, ele falava, eu tenho contatos políticos, portanto, eu vou resolver esta situação. Esta é. Eu, então, por responsabilidade, acabei conversando com o ex-presidente da ANDE. Ele conta em detalhes, que é óbvio que eu não me lembro mais, tentaram me passar todo o material da CPI, eu não quis naquele momento. Por que eu não quis? Falei, concluam o que vocês estão fazendo, se eu chegar no Brasil com documentos inconclusivos, digamos, eu só vou levar um recado incompleto e não quero jogar esse papel. Bom, nesse sentido, são relatadas várias reuniões, inclusive associações que eu não quero fazer aqui. E, como eu disse, não quero insinuar. Mas tem uma questão que eu quero perguntar para o senhor. Este presidente, ex-presidente da ANDE, com uma coragem inaudita,
ele começou a dar nome aos bois, do presidente, vice-presidente, etc. E ele relatou um fato, que nesta ata que o senhor mandou distribuir, é um bom gesto, mas esta era uma das minhas iniciativas para obter a ata. Sabe por quê? Ele informa com todas as letras que nesta reunião entre o chanceler paraguaio e o representante do Ministério de Relações Exteriores brasileiro, eles colocaram para fora os técnicos da ANDE. Bom, se eram os técnicos que eram ouvidos como o senhor relator, e óbvio, é o correto, na hora de assinar a ata que ia prejudicar o Paraguai, colocaram os técnicos do Paraguai para fora. Bom, isso é grave, porque se confirmado, não é para o senhor que terá que responder por que é que o Ministério de Relações Exteriores concordou com a sugestão, que eu não sei de quem foi, que os técnicos, que é quem entende do assunto, tivessem que ficar fora. Então, eu tenho uma suspeição, que é exatamente esse fato de terem colocado para fora. Segundo, esta ata, eu não sei se ela é a única, porque de fato criou uma confusão. Nós não podemos excluir, por hipótese, né, se alguém quiser investigar, que pode ter havido uma ata inicial e pode ter havido essa segunda ata. É claro que essa segunda ata, mas ela chama a atenção desta ausência obrigada, determinada, de 2 técnicos da ANDE. Finalmente, eu creio que é nosso dever, e a gente não insinua, eu prefiro falar quando eu consigo provar, nós temos o dever de entender, porque a Itaipu é muito importante para o Paraguai, mas é fundamental para o nosso país. E todos os nossos governos, a partir, se não me engano, Itaipu foi decidida em 71, 73. 73 ela foi inaugurada em 85, 84, se não me engano. Então, de lá para cá, é óbvio que Itaipu vem jogando um papel decisivo. Portanto, é nossa obrigação entender e desejar sucesso também aí à sua administração. Obrigado, deputado Quinari. Finalizando o bloco de inscrito, atendendo a sua associação do deputado Gustavo Fruto, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Sem querer quebrar o procedimento, mas pela importância e reafirmar, general, seja muito bem-vindo em toda a diretoria e pela oportunidade de ter a sua presença. Considerando o perfil, é que vou insistir nas perguntas. De forma alguma para criar qualquer constrangimento a Itaipu, muito menos ao senhor, mas pela importância do tema, do impacto e pela ausência, como ele disse, de uma resposta do Ministério da Minas e Energia. Uma indicação simples que fiz em março e até hoje eu não tive resposta, nem no Ministério das Relações Exteriores. A impressão que dá, apesar da existência de um suposto grupo de trabalho, não há ainda uma unidade. E reitero que Itaipu pode ter um papel de liderança nesta renovação do tratado. Então a pergunta, o senhor é favorável ou não à privatização da Eletrobras? Se for privatizada, qual será o futuro da relação e como Itaipu vai se relacionar com o governo como compradora da energia? Com relação ao custo da tarifa, o senhor defende, Itaipu, que se mantém o custo atual, superior a $22, você reduz a $9. Mantido $22, isso vai ser incorporado pelo consumidor, pelas concessionárias? Ou, a terceira questão, como é que se darão os gastos desta atividade? Me preocupa às vezes, que eu acho que não é 8,80, às vezes é melhor deixar claro quais os gastos errados que Itaipu tinha, quais os gastos excessivos, até porque Itaipu não se submete a nenhum tipo de controle nacional, inclusive o Tribunal de Contas da União, porque senão dá a impressão que estava muita coisa errada. A impressão que temos que Itaipu tem uma sequência de boas gestões. Houve uma ruptura. Então é importante que também, senão dá a impressão que certas medidas estão corrigindo desvios. Isso é ruim, também para essa história de Itaipu. Se o senhor defende a manutenção de chamadas cartas compromisso e os convênios que não estão previstos no tratado, dá a impressão que é um instrumento para permitir uma certa flexibilidade, até diplomática, nessas negociações. E para registrar, os trabalhos publicados, inclusive também por Jeffrey Sachs, são pelo menos 6 pontos que o Paraguai defende. Primeiro, a livre disponibilidade de energia recebida, ou seja, o direito de negociá-la como desejar, princípio que chamam de soberania energética.
inclusive com a Argentina e com o Chile. Preço justo para o repasse do excedente, que dá margem à discussão do objeto da ata. Previsão da dívida de Itaipu, que é um estudo que aponta que o Paraguai foi prejudicado nessa negociação. Transparência e controle público das contas de Itaipu. Apesar de todo o trabalho da auditoria, não há controle por parte do Brasil em relação a Itaipu. Cogestão paritária e a realização de obras pendentes à época. Ou seja, Itaipu já está financiando diretamente com seus recursos tanto a ponte quanto o hospital e o aeroporto. Tem a previsão de uma segunda ponte no Mato Grosso do Sul. E por fim, reitero, pela importância da sua presença, é raro isso, pelo impacto que tem no Paraná. Não é, por favor, para criar nenhum tipo de constrangimento, mas são os temas que vão constar no tratado, sob pena de chegarmos em 2023 sem que essas questões estejam esclarecidas. Obrigado, presidente, pela... Obrigado, deputado Gustavo Fruiter. Encerrados os debates, o expositor responderá ao bloco de perguntas na hora finalizado e também fará suas considerações finais. Fico feliz com tudo que ouvi com relação às atividades, às melhorias, as nossas preocupações, as questões que foram renovadas pelo deputado Fruit. De repente, para não perder a oportunidade, eu poderia começar por esse final, vamos deixar sobre privatização da Eletrobras. Acompanho pela mídia que esse é um tema que o governo tem colocado aí para ser analisado, está sendo estudado. Qualquer que seja a solução da privatização da Eletrobras, tanto a Itaipu como a Eletronuclear serão empresas que serão extremamente preservadas, ficarão fora dessa privatização pela sua natureza totalmente estatal. Então, vocês estarão fora, nós não entramos nesse método, fomos consultados sobre isso, mas entendemos que elas estarão... Mas aí, presidente, nesse caso, como a Eletrobras hoje é quem negocia com a Ândia, chamada Altas Partes, né? Quem vai ser então? O tratado já prevê isso aqui. Quando define, na primeira folha do tratado, define o que é a Eletrobras e diz ela ou quem a suceder. Ele já define isso aqui, quer dizer, quem suceder a Eletrobras, ou quem a suceder. Então já estão prevendo. Isso lá de 73 já prevê quem suceder será essa entidade. Mas está prevendo que eles representam para ele ser feito. Então terá que ter alguém para suceder essa parte. O custo atual. O custo atual da energia, deputado, ele é tratado todos os anos. Embora esse 22,60 esteja estipulado, nós estamos decidindo nessa data, dessa semana, chamamos de custo unitário de serviço de energia. Esse é uma série de despesas que são colocadas para até chegar a um custo. O que se assumiu o compromisso, foi assumido o governo no ano passado, quando autorizou a construção da ponte, tem um item que diz, desde que não haja aumento de tarifa. Isso virou uma imposição. Muita quantidade grande de ações que tivemos que tomar com relação à redução de custos, julgamento de máquina, para preservar essa tarifa. Uma das razões, não foi somente isso não, tem a ver com gestão, mas essa foi uma das razões de preservar. Está sendo definido agora que esse custo de energia poderá ser reduzido independente de 2022, poderá ser baixado. O pagamento da dívida ele vai, a partir de 2021, ele já começa a atenuar. Está vindo no nível, já começa a reduzir. Então, vai ter possivelmente redução de tarifa. E a decisão entre reduzir tarifa ou colocar esse recurso em proveito do próprio Estado, desenvolvimento, da atualização tecnológica, esse trabalho está sendo tratado pelo grupo de trabalho que foi montado pela Eletrobras e pelo Ministério das Energias. Está se tratando desse tema também. Logicamente, tem cenários montados. Possivelmente se chega a um caminho do meio, algum recurso para baixar a tarifa, algum recurso para investimento tecnológico. A parte de preservação dos royalties, que foi a preocupação que foi colocada, esse aqui está preservado porque faz parte do tratado. Porque o royalties, na verdade, é um convênio que é feito com o município de Limeira para que eles preservem
a água, preserve os mananciais. E como contrapartida, se oferece um royalties. Isso aí está parte do corpo do Tratado de Itaipu, já está contemplado o royalties ali dentro. O que a gente está buscando agora é acompanhar o emprego desse royalties, de modo que se está sendo investido realmente naquilo que preserva o lago, obras que preservam esse lago. A livre disponibilização da energia de Itaipu, nós montamos um gráfico no final, até apareceu na apresentação um pouco fora de hora, mas tem uma finalidade, para dizer que o Brasil está se preparando, o nosso planejamento, que a EPE faz, o planejamento de controle de energia, ele está sempre enxergando 10 anos à frente, inclusive com contratação, com leilões e resultados, porque precisa de uma garantia firme, segura, muita parte eu chamo de energia velha, que já está instalada, está sendo colocada no Itaipu, e outros que eles vão para leilões, um valor menor. Daí se prepara de modo que chegue a 2023 sem dependência nenhuma, ou seja, o Paraguai pode utilizar 100% da sua energia, e o Brasil não vai ter, não dependerá dela para poder atender as suas necessidades, a sua carga, como é prevista lá, de energia. Logicamente, se sabe que não tem outro mercado no Paraguai, ele não tem como subir o colher do exame no curto prazo, não pode ter como entregar para a Genito, embora tenha uma hidrelétrica de Aceretar, que eles trocam energia, mas no caso ele usa pouco, menos de 5% de energia de Aceretar, o restante é utilizado pela Argentina, assim como o Brasil, utiliza em torno de 10, 12% da sua energia. Então, imagine que o mercado que o Paraguai vai utilizar será o mercado brasileiro. A forma de negociar vai ser uma discussão para o anexo C. Para que seja feito livremente por qualquer uma outra entidade, isso terá que alterar o tratado, porque senão terá que ser feito por Eletrobras e ANDE. E aí depois ela coloca no mercado, tem algum entendimento. Aí pode entrar uma DEV, outra empresa dessa. Mas o Brasil tem total interesse que ele consiga produzir primeiro energia a um custo baixo, para que ele seja competitivo. Faço questão de lembrar aquele elo que nós formamos, que a Itaipu Binacional tem que continuar existindo. E ela tem que ser igualmente forte. Então, o lado brasileiro tem total interesse que o Paraguai consiga fazer o melhor com a sua energia. Porque aí essas duas partes vão trabalhar fortes. Se o Brasil conseguir ganhar com o Itaipu, é muito bom que o Paraguai também ganhe com essa energia, porque aí vai ser uma cadeia forte. A atualização tecnológica da usina, as melhorias todas, são feitas de forma binacional. É um custo binacional que tem que ser realizado. A ideia de transparência do que está sendo feito, nós estamos colocando, no dia de ontem, colocando na página toda, questão que faz questão total e que a sociedade tenha total consciência, já que ela paga a conta de Itaipu, que recebe a sua luz, essa luz elétrica, principalmente que é elétrica Itaipu aqui nessa Assembleia, que é bom que a pessoa saiba que está sendo utilizado o seu recurso, fazendo total questão de ter transparência com tudo. Do lado da outra margem, precisamos passar para uma Comissão Binacional de Contas. Estamos trabalhando com isso, vamos às outras partes, a ideia é que chegue até o final do ano em condições de que os nossos órgãos de controle possam se reunir e auditar as contas. Foi muito bem lembrado pelo senhor que não vale a pena, olhando para trás, como se tivesse gestões ruins no passado. Não. Em cada momento, Itaipu viveu uma realidade. Está tendo uma outra realidade agora. Naquele momento, as razões que definiram a concessão de royalties, a concessão de convênios, patrocínios, tinham um contexto. O contexto hoje é um outro contexto que está sendo feito. Então, em nenhum momento, nós fizemos questão de atirar pedra no que tem feito. Pelo contrário, consideramos sempre há necessidade de melhoria contínua em tudo que acontece. Alguém já disse que para a gente perder não precisa fazer nada errado, basta continuar a fazer o mesmo. Então a gente tem que melhorar todos os dias essa atividade. Com relação à colocação do deputado desse candidato, agradeço aí a posição, conheço muito do Estado, dos benefícios que foram colocados. Nós estamos voltados através do PTI para esse aproveitamento da possibilidade de utilização, particularmente do biogás, energia de biomassa, um investimento grande. O que é que nós focamos no PTI? Para que eles trabalhem relacionados com a produção de energia elétrica. As suas ações têm de ser
convênios, atividades que não tenham ligado à produção de energia elétrica, se vocacione para isso, de modo que possam contribuir com a atualização tecnológica de Itaipu. A gente sabe que aquelas grandes empresas que já foram contratadas no passado para fazer um projeto, fazer a atualização tecnológica de uma usina, de uma empresa, isso não existe mais. As pessoas trabalham com a integradora e com startups. Elas entram nesse circuito, prestam o seu trabalho e saem, e o custo fica muito mais baixo. Hoje tem um orçamento de 600 milhões de dólares. A nossa percepção hoje, depois de reavaliado todo esse projeto, a gente vai baixar esse custo em termos de atualização tecnológica da usina. Nós estamos exercendo esforço nessa direção. E quanto aos royalties, há uma garantia, que isso está no corpo do tratado. O royalties não é um anexo, está no corpo do tratado. Então, o Estado Paraná terá royalties. Até porque a usina precisa disso. Hoje, o tempo de vida do lago está em torno de 184 anos, se preservar a manutenção que está. Isso aí, com o assenhoramento ao longo dos anos, vai diminuindo. Mas a tendência é esticar esses 184 anos com a melhor qualidade de preservação do lago. E quem nos ajuda são os municípios inteiros, são parceiros desse tipo de atividade. Então, era essa ideia, não sei se eu deixei de abordar algum tema que foi colocado, mas com relação à colocação do deputado Tenalha, o homem conhece profundamente. Eu lembro do nosso congresso, respeitado, conhecido por todos nós, acompanho a Cândido Souza há muito tempo. Estive no Exército, percorrendo toda a carreira, até 4 estrelas, chefe do Exército, depois 5 anos no Ministério da Defesa, terminando como ministro da Defesa, então tendo aqui nessa casa, vindo participar de comissões na CREDEM, e o trabalho sou como brasileiro, ele é fantástico. E 200 de orgulho, é bom que tenha brasileiro que enxerga o Brasil, independente de posições que entenda para cada momento. Mas o que houve com relação ao entendimento que se tem, nós procuramos verificar tudo isso. Toda empresa hoje tem sua área de inteligência, ninguém vai esconder isso que a gente tem. A gente procura levantar o que existiu por trás disso, saber, mesmo se tratando de acontecimento na outra margem do rio, lá no Paraguai, procurar entender o que aconteceu. Há essa tentativa de que, desde já, antes mesmo da mudança desde que a 2023, a mudança da LFC, o Paraguai tivesse total disponibilidade da sua energia para comercializar do mundo que quiser, sempre houve, essa intenção sempre houve. O tal do anexo número 6 aí que é citado, ele vem dessa origem aí, que nunca foi implementada. Na época foi entendido que não valia a pena ser implementada isso aqui. Então gerou realmente uma série de documentos, a gente viu na mídia, que divulgaram, gente comprovando, fala do próprio, porque esse pessoal todo foi ouvido no Congresso, Pedro foi ouvido, ele acompanhava essa declaração. Imagino que eles não iam declarar na frente de senadores, deputados, coisa que não fosse verdadeiro. Quando foi uma tentativa de encontrar por um caminho que não levava a nada, uma forma de tentar antecipar situações impossíveis. Sempre lembro que o ministro da Defesa no ano passado fez um levantamento no período de setembro, outubro, quantas tentativas nós tínhamos por dia de invasão ao nosso sistema de ataque cibernético. Passo isso aos senhores, 150 tentativas por dia de ataque cibernético. Tentativa de ataque cibernético, esse é um deles. Ela tentou, vamos tentar ver se é possível fazer, não conseguiu êxito, e não foi possível. A ideia que foi tratada em algum momento, foi retirado de sala, o TEC está participando para ficar só as altas partes, esse fato existiu em alguns momentos, não só nesses, vários momentos, porque tão logo o técnico terminava sua contribuição, eles eram orientados para não participar da decisão de contratação de energia. Se eu passei com o técnico que sai, se a contratação pertence, eles eram orientados nesse sentido. Então, eu se voluntariava, acabou minha contribuição, eu saio da sala para não depois carregar para si uma responsabilidade que não era da usina. Nossa usina é continuar a ter um ambiente saudável, e por isso que a gente se orgulha do ambiente que existe na usina. Porque não tem nenhum envolvimento com essa parte política de contratação de energia. Lamentamos quando houve esse incidente, perdemos o diretor-geral, que trabalhava comigo lá, o Rodrigo,
perdemos o diretor técnico, perdemos o diretor financeiro, era gente de alto nível, capacitado, foram trocados por gente de igual qualidade, até eu diria hoje, o diretor-geral, ele é um empresário de sucesso, o Ernesto Beck, foi ministro em vários governos, diferentes partidos, não tem ligação política nenhuma, e é um homem com uma experiência muito grande em planejamento estratégico, inclusive conselheiro da Fundação Dom Cabral, só para ter ideia da ligação que ele tem conosco. É muito fácil de trabalhar, nós estamos tendo ganhos sucessivos de gestão com o trabalho que ele tem feito lá conosco em Itaipu. Houve uma pergunta em relação aos conselheiros. Houve uma mudança de todos os conselheiros nessa gestão. Todos os diretores foram mudados, todos os conselheiros também foram mudados. Atualmente, nós temos um representante do MRE, que representa as altas partes, que é o vice-chanceler. Tradicionalmente, ele tem sido, atualmente, o embaixador Brandelli. Temos um conselheiro do MRE, que é o embaixador Pedro Miguel, que foi quem negociou com a alta parte essa negociação. Ele que fez essa negociação. Temos o Luiz Fernando Viana, que foi diretor de Itaipu, é um engenheiro elétrico, com grande experiência na área. Em 2015 ele era o diretor-geral, está lá, dá uma contribuição muito grande. Temos o Wilson Ferreira, que é o diretor da Eletrobras, e era estranho porque aonde participava o Pedro Ferreira, era um dos conselheiros, e o Brasil não tinha do lado brasileiro o diretor da Eletrobras. Ele foi incluído esse ano, participa das reuniões do conselho. Temos o José Carlos Aleluia, deputado, conhecido, profundo conhecedor da parte da energia. Temos o deputado Carlos Marum, que tinha sido indicado pelo governo anterior, no final do ano, mas foi confirmado ele tem muita experiência também na área, um batalhador lá nas áreas. E tem o Célio Farias, que é um economista. Ele apoia mais na área da economia. Então nós temos, na realidade, 3 técnicos, engenheiros elétricos, com grande profundidade de conhecimento. E a nossa reunião, nós fazemos uma prévia das reuniões. Antes de ir para a reunião do conselho, fazemos uma prévia, então passamos o dia inteiro espancando. Grande parte dos assuntos não são levados para a reunião nacional, trabalho internamente, porque eles fazem parte da direção. Grosso modo, se fizesse um enxugamento, eu diria que nós estamos no ponto A e estamos indo para o ponto B. A estratégia para pegar esse caminho, a gente define a estratégia, eles aprovam ou não essa estratégia. Isso aqui. A dificuldade minha foi definir onde era o ponto A, onde todos nós estávamos. Porque até encontrar todo mundo, nós sabemos onde é o ponto A, mas definimos hoje, nós sabemos onde estamos indo para o ponto B, que é 2023. E, periodicamente, os conselheiros participam dessa área. Diria que é uma equipe muito unida, não existe discordância quando chegamos ao final do entendimento. Muitas vezes começamos 8 da manhã, vamos até 10 horas da noite debatendo, enquanto tem uma discordância, não fechamos a reunião. E quando vamos para a reunião binacional com a outra parte, temos um discurso alinhado. Normalmente, quando um conselheiro fala, ele já fala em nome de todos os conselheiros, ali com um discurso completamente alinhado, que facilita muito a nossa gestão esse ano. Não sei como era no passado, mas sei que atualmente tem funcionado dessa forma. Logicamente, nem tudo nessas 8 da manhã, 10 da noite são flores. A gente debate internamente com discussões bastante acirradas. Daí, se agradecer agora, no final, a oportunidade que foi dada. Confesso que temos uma quantidade grande de informações, são menores, que seria a oportunidade que pudesse emprestar em outro momento. Ficamos à disposição. E aqueles que não conhecem Itaipu, valeria a pena um dia passar por lá para ver a grandiosidade dessa usina. Aqueles que conceberam esse engenho, a parte técnica, de engenharia, de diplomacia, parte financeira, jurídica, ela chama a atenção. Semana passada esteve lá presente a princesa da Dinamarca, inclusive foi me entregar uma medalha lá, não sei o que lá e tal. Saiu de lá assustado de ver que jamais imaginou que ele havia na vida dela uma usina com aquelas condições. Porque realmente ela é um orgulho de brasileiros e de paraguaios. Muito obrigado a todos por terem me convidado a participar desse evento. Muito obrigado.